por que Noa Cume? Como aconteceu essa, esse trabalho? Em que momento ele surgiu? Ele foi inspirado? Conta pra gente. Então, eu comecei no Caminho Vermelho, né, que é como a gente se reporta ao xamanismo norte-americano, em 94, quando eu fiz a minha primeira tenda de suor, não estava grávida ainda. Minha filha nasceu em 95, e aí em 96 foi quando eu fui para o Canadá, e em 97 que eu comecei a fazer os tambores no Rio de Janeiro. Eu me tornei uma terapeuta xamânica, vamos dizer assim, alguém que ensina a fazer jornadas xamânicas. Eu criei um curso de totens e chakras na época para que as pessoas pudessem fazer jornada xamânica. Se houver uma outra oportunidade, eu posso falar o que que é jornada xamânica. Nesse momento, eu era dona do meu nariz e podia, por exemplo, alugar um espaço e fazer minhas aulas, fazer meus atendimentos, né? Ou na minha própria casa. Não tinha um grupo, né? Formado como eu tinha um interesse. Eu achava que o xamanismo, ele estava, pelo menos assim, no meu entorno, ele estava muito voltado para terapeutas, principalmente homens. Quase não existiam mulheres nesse momento. Tinha uma xamã da Bahia, existia uma ou outra que não era muito líder de cerimônia xamânica, não. Eram pessoas que gostavam do xamanismo, usavam alguma coisa, mas não eram eminentemente do xamanismo. Então eu era uma das poucas terapeutas nessa época, né? E sempre aprofundando o meu conhecimento com essa tradição, indo ao Canadá, trazendo essa senhora ao Brasil, a ponto de eu me sentir tendo que honrar aquele povo que me adotou energeticamente e religiosamente, porque eles foram me ensinando as cerimônias. E eu senti que para crescer eu precisava escoar esse conhecimento de uma forma mais democrática, comunitária. Então eu tinha vontade de ter uma sala, de ter um local onde eu pudesse chamá-lo de meu, né? Onde eu pudesse usar a hora que eu quisesse. E aconteceu da gente ter que sair da nossa casa, que era uma sala pequena, e ir para uma sala maior em 2012. E em 2013, o Carlos Sauer, que é outra pessoa do xamanismo, que trouxe o xamanismo para o Brasil através do Rio de Janeiro, uma pessoa muito bacana, ele falou assim: Ah, Tamis, eu tô com um contato, uma pessoa muito bacana, um líder, um guerreiro. Ele, com outras pessoas, iniciou o movimento índio-americano nos anos 60. Ele é muito conhecido por lá na Europa e eu estou trazendo ele para o Brasil. E eu escolhi porque você vive essa tradição Ojibwe, e ele é Ojibwe. Né? O nome dele é Dennis Banks. Quem gosta de filme norte-americano deve ter visto ele no último dos Moicanos, cara bonito que só, ele era amigo dos- do pessoal de Hollywood, né? Então ele era um tipão, né? Aí ele chega aqui no Brasil com 80 e poucos anos, o Carlos me apresenta, eu fico muito amiga dele, muito próxima dele, e ele gostou muito da minha filha, chamou ela de neta, né? Então, assim, sempre acompanhando ele foi percebendo que eu vivia, né? Não só no trabalho terapêutico, mas na minha vida, na minha família, essa tradição Odibo. Ele me reconheceu como Odiboe, né? E, por exemplo, na primeira tenda de suor que ele apresentou no Rio de Janeiro, ele me chamou para fazer as vezes da mulher medicina na tenda de suor. Ou seja, é aquela que senta perto dele, é aquela que vai dar as ervas, é aquela que meio que arruma toda a tenda de suor para que aconteça, instrua as mulheres do que fazer, com os rezos, com as ervas, né? Então aquilo ali foi me deixando cada vez mais próxima dele, mas também confiante, né? Em um momento eu falei para ele num círculo, estava acontecendo muito bonito de tambores, tinham outros indígenas. Eu falei assim: o meu sonho é ter um centro Odibo. Ele, é para hoje. Aí ele foi
na minha casa no outro dia, escreveu em lápis num papel, dizendo assim: então, vamos criar o Centro Nawakami. Por que Nawakami, né? O Centro Nawakami, que é uma fonética em inglês, do nome Ojibwe, esse Nawa, tanto que seria um O, né? Mas a gente fala em inglês Nawa, Coming, ele significa o centro do universo. E foi esse o nome que foi dado a ele como um nome espiritual para ele. Então ele estava abençoando um centro no Rio de Janeiro, com o seu próprio nome, né? Aquilo ali foi um reconhecimento da minha trajetória, aquilo ali foi um reconhecimento assim absurdo do trabalho que eu estava fazendo sozinha. Bom, o que que eu posso fazer então para criar um centro? A gente não tinha dinheiro para alugar um espaço, usei minha sala. Essa minha filha, coitada, ela diz até hoje que quando ela tiver oportunidade, ela vai ter uma casa e vai ter sofá na sala, porque desde que a gente chegou no Brasil, a gente não consegue ter sofá na sala, né? Porque eu sempre uso para alguma coisa, ou para dança, ou para dar aula, ou para. Acaba que é uma sala polivalente. Não continuou sendo assim? Aí a gente começou a fazer os mesmos trabalhos que eu fazia, alugando sala em algum lugar, eu comecei a fazer nesse centro e fui ensinando as pessoas, né? Aquelas que eram mais persistentes, vinham aos cursos e estavam mais tocadas realmente pela filosofia, elas foram aprendendo e aí eu fui criando grupos, né? Mais grupos ainda, com outras vertentes, porque aí eu tinha essas pessoas de apoio. Um grupo bastante forte, que até hoje está aí comigo, não somos muitas, mas é um grupo forte, consistente. E assim, à medida que a gente foi tendo resposta do público, a gente foi aumentando o recebimento de pessoas e como receber esse grupo, porque eu tinha uma dificuldade, né, de criar esse centro e, ao mesmo tempo, ser, vamos dizer assim, uma embaixatriz na Europa do xamanismo, porque para onde eu vou, eu estou defendendo essa ideia do cursos, de atendimentos em diversos países da Europa, e a ausência no país me iria dificultar uma constância mensal, né? As alunas diziam assim, mas toda vez que você viaja, a gente para, né? Não tem nada acontecendo. Aí eu comecei a fomentar mesmo a ideia de ter pessoas que me substituíssem. A gente chama essas pessoas de guardiães de alguma coisa, a maioria é mulher, então guardiã do grupo de mulheres, guardiã do curso de totens, no caso, guardiã ou guardião da fogueira, né, que a gente faz uma vez por mês. Então, tem uma programação como se fosse uma escola xamânica, e ao mesmo tempo as cerimônias podem acontecer sem mim, embora eu tente alocar toda a minha vida e os rituais que são necessários para que eu esteja no Rio de Janeiro e isso aconteça, como é no caso dos equinócios, solstícios, que são super importantes para nós, porque tem a ver o Sol tem a ver com a Lua e tem a ver com toda uma energia que muda, né, nesses momentos fortes da Terra. E eu percebi então que a coisa foi tomando um volume muito grande, realmente. Hoje se constituiu então esse centro, não exatamente como o Dennis Banks havia pensado, é como eu pude fazer. Ele morreu 4 anos depois. Então, eu também tive a honra de ser ensinada por um homem, né, de ter tido uma pessoa que me deu muitas dicas, não necessariamente só com mulheres, né, eu ainda vou voltar para essa parte aí que mulher aprende de mulher. Eu consegui, então, fazer o que era possível, vamos dizer assim, no momento, né, na geografia, nas condições financeiras que nos era possível desde 2013 até agora 2023, que a gente está comemorando, então, 10 anos de centro na Wakami.